Meus irmãos, a paz do Senhor, você está nos acompanhando aí, a gente está tendo alguns problemas técnicos aqui, estamos tentando corrigir para que possamos dar início à nossa live de hoje tratando sobre escolas escatológicas. Temos temas bastante definidos aqui, são coisas importantes. A gente está só tentando corrigir essa falha técnica. Se você não estiver ouvindo nem a mim, nem o Melquisedeque, estamos aguardando também nosso irmão Eberson, que está tentando resolver problemas técnicos também. Ele não está na cidade, está na zona rural, então ele tem uma certa deficiência em relação à internet. Então você vai dando o feedback aí, se consegue escutar a mim, se consegue escutar o Melk, para que nós possamos fazer esse trabalho a respeito dessa live de hoje com o tema Escolas Escatológicas. A gente pede que você compartilhe o link para que possamos crescer mais no reino de Deus, amém? Bem, meus irmãos, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar aqui a nossa live de hoje explicando, e se os nossos irmãos Melquisedeque ou nosso irmão Eberson conseguir entrar, aí a gente vai trocando algumas ideias no decorrer do nosso estudo bíblico de hoje. Lembrando que a nossa aula, ela vai tratar a respeito da lição de número 2, que fala sobre as escolas escatológicas, amém? É um tema bastante relevante. Eu vou estar só baixando a revista aqui para ficar melhor o nosso diálogo, a nossa conversa aqui. Amém? Então, nós temos o objetivo com essa lição, primeiramente, tentar trazer aos irmãos uma visão mais simples, uma visão simplista a respeito do que cremos. É bem verdade que temos várias teologias, vários irmãos que se aplicaram no decorrer das suas vidas a ensinar, a estudar a escatologia. Nós temos, no meio cristão, por exemplo, assembleiano, nós temos nosso irmão, o nosso pastor, querido pastor, saudosa memória, Antônio Gilberto, que foi um grande escatólogo. Temos também pessoas como o nosso querido pastor Abraão de Almeida, que é uma grande referência para a nossa escatologia pré-tribulacionista, pré-milenista. Enfim, são pessoas que, ao decorrer dos tempos, se aplicaram a trazer o estudo da escatologia bíblica para o coração da igreja. São pessoas que, enfim, que elas trazem consigo um grande gabarito relativo à escatologia e que nos ajuda bastante a entender esse tema. É um tema, possamos assim dizer, delicado por algumas interpretações, tipos de interpretações que nós vemos no decorrer dos tempos, que vem trazendo, assim, algumas pessoas trazem uma certa confusão à mente dos cristãos, amém? Então vamos começar aqui o nosso vídeo de destaque da lição número 2, Escolas Escatológicas, que vem tratando sobre aquele contexto da interpretação bíblica escatológica. Nós sabemos que nós temos nossos irmãos que creem no pré-milenismo, nossos irmãos que creem no amilenismo, nossos irmãos que creem no pré-milenismo, pós-tribulacionista, né, o pré-milenismo histórico. Nós cremos naqueles irmãos que também creem no pré-milenismo pré-tribulacionista ou dispensacionalista, que é a base da escatologia bíblica na Assembleia de Deus do Brasil, porque nós cremos assim que os tempos, as revelações de Deus ao decorrer dos tempos, ela é baseada numa divisão em 7 dispensações, e dentro das fases das revelações de Deus para a humanidade, nas 7 dispensações, nós estamos vivendo a dispensação da graça, vai vir o arrebatamento da igreja, a grande tribulação e a volta de Cristo em glória. O nosso objetivo aqui hoje, irmãos, para os irmãos entenderem como vai girar o entorno dessa live, não é tratar a respeito dos pontos específicos do arrebatamento da igreja, do estado intermediário dos santos, dos mortos, tanto salvos quanto condenados, do milênio, da grande tribulação, enfim, nós não vamos destacar pontualmente, porque ao decorrer das lições, a partir da lição 4,
isso será destacado ponto a ponto, com calma. Se Deus quiser, os comentaristas da revista de cada lição vai tratar o tema com mais detalhe para os irmãos. Então, hoje a gente vai falar a respeito exclusivamente das escolas escatológicas, das escolas de pensamento escatológico, como as escolas pensam, como algumas igrejas defendem esse pensamento em torno da escatologia bíblica e como assim pregam. Nós vamos lembrar aqui que o nosso objetivo não é acusar uma escola, não é apontar aquela escola. Nós cremos que cada cristão tem a Bíblia Sagrada e, dentro da dependência do Espírito Santo, ele tem, sim, como interpretar a palavra de Deus. Como falamos na live anterior, porque eu sou pós-tribulacionista, eu não vou ser salvo, não é assim. Porque eu sou amilenista, não vou ser salvo, não é assim. A Bíblia não relaciona a sua crença da escola escatológica com a salvação, mas sim a santificação, amém? Os irmãos, fiquem à vontade de fazer perguntas aí na nossa live. Se você não estiver nos ouvindo, comente aí embaixo. Eu estou aqui com o YouTube aberto, certo? Eu não estou com o Facebook aberto, apenas só com o YouTube. Então, os irmãos possam comentar aí na parte da live e a gente vai tentar responder no decorrer da nossa aula, amém? Então, vamos começar aqui. A primeira escola escatológica, primeiro a gente tem que entender o seguinte. Quando a gente fala de escola escatológica, nós estamos falando sobre interpretações a respeito da palavra profética ou da profecia bíblica escatológica. E a base do estudo sobre o milênio. Então, veja, o amilenismo, ele se baseia no milênio para poder defender a sua tese. O pós-milenismo também. E isso também ocorre com o pré-milenismo. Só que a gente nós temos que ter em mente o seguinte, o pré-milenismo, ele tem suas subdivisões, entendeu? A gente vai tratar sobre o conceito de amilenismo, nós vamos tratar sobre o conceito de pré-milenismo e de pós-milenismo. Só que quando falarmos sobre pré-milenistas, nós vamos trazer as subdivisões do pré-milenismo, certo? Então vamos lá, para nós não nos alongarmos mais aqui. Primeiro, vamos entender o seguinte. O primeiro ponto da nossa revista, eu acredito que os irmãos estão me ouvindo bem aí na live, né? Se os irmãos não estiverem ouvindo, vão comentando que eu estou observando aqui. Primeiro ponto da nossa revista conceitua a respeito dos amilenistas, certo? O que creem os amilenistas? Primeiro, os amilenistas, eles não creem num milênio literal, num reino milenial de Cristo em sua literalidade, podemos assim dizer. Se você for analisar o que eles estruturam, o contexto dos amilenistas, é que basicamente o milênio de Cristo não é um reinado físico, mas um reinado espiritual. Um reinado onde o teólogo Paul Jones ele vai tratar dizendo que é um reinado de Cristo no coração das pessoas. Os irmãos estão entendendo? Então, é o coração de Cristo, o reinado para os amilenistas, o período milenial, é dentro do coração das pessoas, não é um reinado físico. Então, esse tratado, os amilenistas começaram a pensar assim, isso não é uma doutrina recente, é uma doutrina antiga. Alguns associam o amilenismo a Agostinho, um dos pais da igreja, certo? Inclusive, por meio da frase que ele falou, dizendo que durante 1000 anos, quando o diabo estiver preso, os santos também reinam 1000 anos, sem dúvida, são dois períodos idênticos. É um texto que ele trata em um dos seus escritos. Amém? Então, veja, o que é que eles enfatizam? Os irmãos estão vendo olhando para baixo, é que eu estou com a minha colinha aqui, que eu gosto às vezes de falar e, como eu tenho um pouquinho de lapso de memória, eu trato a respeito das coisas lendo para passar uma informação mais precisa e mais segura, certo? Eu estou também com o WhatsApp aqui, os irmãos vão dar uma pausa aqui, é porque às vezes o Eberson pode também trazer um suporte, que foi ele que escreveu a revista, então ele está mais por dentro. Então veja, o que é que os amilenistas enfatizam? Eles dividem o livro de Apocalipse praticamente em 7 seções, certo? Tratando os amilenistas, eles têm um tratamento diferente,
a respeito do livro de Apocalipse, e dentro dessa perspectiva diferente, eles negam que exista uma grande tribulação. Eles tratam que essa tribulação ela vai ocorrer paralelo, dentro desse período milenial, não físico e sim espiritual, e vai se prolongar durante o período da igreja até o retorno de Cristo, certo? E para eles, as referências a Israel no Apocalipse são apenas simbólicas ou simbológicas, entendeu? Não tem uma certa literalidade. Aí os irmãos falam, tá, mas para a pessoa pensar assim, a pessoa ela tem que ter um fundamento, um texto bíblico, algo que trate com uma base sólida para eles poderem explicar o amilenismo. Primeiro, eles tratam os 1000 anos como algo figurado, porque, segundo eles, a Bíblia também trata assim algumas das suas passagens. Tem muitos textos bíblicos, aquele texto de Pedro mesmo, que 1000 anos para o Senhor como um dia. Então, eles acabam associando esse texto com a não literalidade do milênio, e sim algo figurativo do milênio. Entendeu? Outra abordagem dos amilenistas é que em Apocalipse capítulo 20, eles dizem que a ressurreição, essa primeira ressurreição, não é uma ressurreição que vai ter de transformação do corpo, como nós pré-tribulacionistas cremos, apertado o arrebatamento, que os cristãos vão ser ressuscitados, vão ter os seus corpos transformados e arrebatados com o Senhor. Não. Eles tratam que será uma ressurreição espiritual. Enfim, são pontos bíblicos, pontos de interpretações bíblicas a respeito da escatologia que eles trazem acerca desse contexto milenial e das doutrinas das últimas coisas. E eles também falam que nós só temos uma passagem bíblica para afirmar que o milênio seja literal, certo? E isso tudo eles acabam costurando uma afirmação, uma assertiva para poder tratar a respeito do amilenismo. Contudo, se você acompanhar a nossa revista, está com ela impressa aí, você vai ver que nós colocamos 3 pontos para a refutação do amilenismo. Primeiro, quando eles dizem que apenas uma passagem não é suficiente para comprovar que o milênio é literal, primeiro, a gente tem que ver que existem apenas referências bíblicas que trazem apenas uma passagem, certo? Exemplo, a Torre de Babel foi um episódio que trouxe apenas uma passagem. Contudo, o milênio na Bíblia, embora ele retrate 1000 anos em Apocalipse, capítulo 20, nós temos que ver que outras passagens remontam ao período milenial. Isaías, por exemplo, ele profetizou sobre o período milenial, mesmo sem ter uma dimensão do que seria, ele trouxe profecias sobre o período milenial, certo? Eu vou... depois eu passo essas referências para os irmãos, eu vou pedir o auxílio do Herberson aqui, que ele tem essas referências escritas, ele vai mandar aqui na mensagem e eu vou passando para os irmãos. Então você percebe aí, o Melk também, que escreveu a revista sobre o milênio, então o capítulo da revista sobre o milênio, melhor dizendo. Então você percebe aí que não existe essa situação de dizer só temos um texto que fala sobre o milênio. Não, isso não existe. São outros textos, porém, o texto que trata sobre o período de 1000 anos é o de Apocalipse capítulo 20, que não desmerece o fato de existir, sim, um período literal de 1000 anos, certo? Depois, os irmãos dão uma lida na revista, tem outras refutações. Eu não vou me alongar aqui nessa situação, porque o objetivo é destacar como pensa essa escola e, a partir daí, os irmãos entendem, sim, que existe uma fragilidade no seu pensamento, amém? Eu não, como falamos, irmãos, eu não estou aqui para apontar deficiências. Eu estou dizendo que, mediante do que eu creio, eu percebo que existe uma fragilidade a respeito dessa interpretação amilenista. Amém, meus irmãos? O segundo conceito bíblico que trata a respeito do milênio é o pós-milenismo. O que defende os pós-milenistas? Primeiro, os pós-milenistas, eles acreditam que a volta de Cristo se dará no período pós-milênio, certo? Enfim, se nós formos tratar a interpretação pós-milenista, eles vão afirmar que a influência da noiva, a influência da igreja vai crescer
e a partir daí ele vai chegar num período de grande paz mundial por causa da atuação da igreja nesse período milenial. E somente após ele é que Cristo ele vai voltar. Ok? Então, como eles tratam isso? Como eles afirmam isso? Certo? Segundo eles têm uns textos de apoio aqui que tratam, exemplo, o texto de Marcos 3:27, que vai falar sobre o valente, são um dos textos que ele vai se agarrar para poder tratar a respeito do milênio. Tem outras parábolas também que eles se aplicam a estudar, exemplo, a parábola do grão de mostarda, lá em Mateus capítulo 13. Enfim, são textos que eles começam a interpretar sobre a influência da igreja, o crescimento da igreja, e a partir daí, uma atuação da igreja. O nosso irmão Eberson está colocando aí nos comentários que as parábolas sobre o crescimento do reino também confirmam o avanço do evangelho. Enfim, são textos que eles pegam para poder afirmar que a atuação da igreja será relevante e a partir daí se tornará um período de 1000 anos de paz. Ou seja, uma atuação de 1000 anos de paz. Tem outros textos aqui que os pós-milenistas defendem, que eu posso citar. Os irmãos que falam, a segunda vinda de Jesus e a ressurreição de todas as pessoas salvas e não salvas ocorrerão ao mesmo tempo. Segundo eles, com base em Daniel capítulo 12, versículo 2 e 3, João capítulo 5, versículos 28 e 29. São textos que eles usam para defender a sua tese. O pós-milenismo, ele é uma doutrina que se tornou popular no âmbito cristão, no âmbito religioso, a partir entre mais ou menos o ano de 1135, 1202, com Joaquim de Fiore. Ele viveu durante esse período. Ele tornou essa doutrina mais popular. Só que se você olhar dentro da estrutura, dentro do contexto pós-milenista, algumas pessoas afirmam que Eusébio de Cesareia, Atanásio de Alexandrina, Agostinho de Hipona, também foram alguns pós-milenistas, ou pessoas que se inclinavam a essa teologia pós-milenista. Amém? Agora vamos lá. Primeiro, vamos entender o seguinte. Qual a base que os pré-milenistas refutam o pós-milenismo? Primeiro, a grande comissão de Mateus. Irmão, se eu estiver falando muito rápido, você fala aí na live que eu tento falar um pouco mais devagar para os irmãos entenderem. Amém? Então vamos lá. A grande comissão de Mateus, a grande comissão que Jesus fala de Mateus, é que eles falam que a partir dali o evangelho vai ser pregado, enfim, vai ter uma conversão em massa. Não é assim, certo? Nós temos que entender que o evangelho ele vai ser pregado sim. Contudo, muitas pessoas vão rejeitar o evangelho. E a Bíblia fala que o período de paz da terra é condicionada diretamente ao governo de Jesus, que regerá as nações com braços de ferro, com mão forte. Se os irmãos analisarem os textos que envolvem o milênio, os irmãos verem que Jesus Cristo, a partir de Jerusalém, que vai trazer a legislação necessária para que a paz seja instaurada no período de 1000 anos. Então, por mais que a igreja esteja com Cristo reinando nos 1000 anos, nós temos que entender que a paz, ela parte daquele que é o detentor da paz, que é Jesus Cristo. E a partir do seu governo é que ele vai trabalhar uma paz no período milenial. E se você dá uma lida na revista, nós vamos ter outros conceitos. Eu não quero me alongar aqui nessa live para não ficar tão extensa. Nós já estamos aqui com praticamente meia hora. E eu acredito que o período que eu devo investir mais tempo para os irmãos é naquilo que nós cremos, naquilo que defendemos. Como eu devo defender a minha tese, que seria, eu só estou tratando para os irmãos assembleanos, que seria o pré-tribulacionismo ou pré-milenismo dispensacionalista, que é o que os nossos irmãos assembleanos nós cremos. Amém? Então vamos lá. Agora, a partir de agora eu vou tratar um pouco com mais calma a respeito do pré-milenismo, pré-tribulacionismo. Se os irmãos tiverem alguma contestação, os irmãos, por favor, falem na nossa live, aqui no YouTube, eu estou acompanhando, porque eu preciso tratar isso com calma, certo?
Primeiro, o que é pré-milenismo? O que é pré-milenismo? Pré-milenismo, amém? Pré-milenismo, ele trata a respeito da literalidade do milênio, ou seja, de um período de 1000 anos que Jesus reinará na Terra. Contudo, as atividades escatológicas referentes ao arrebatamento da igreja, a grande tribulação e a volta de Cristo em glória, isso se dá anterior ao período milenial. Amém? Então vamos entender. Os pré-milenistas creem num período literal de 1000 anos, contudo com fases escatológicas relativas como arrebatamento da igreja, período da grande tribulação e grande tribulação, e período da volta de Jesus em glória, acontecendo antes do período milenial. Amém, meus irmãos? Agora vamos lá. Dentro da definição de pré-milenista, nós temos uma subdivisão. Na verdade, são 3 subdivisões, certo? Nós temos os meso ou midi-tribulacionistas, que é um texto que foi trazido por um teólogo americano, salvo engano, os irmãos, se eu estiver errado, os irmãos podem me corrigir aí na live, que ele trata sobre que a igreja passará pela primeira fase da tribulação. Nós temos que entender que a problemática do pré-milenismo, ela se dá não em torno da volta de Cristo anterior ao milênio, mas sim do arrebatamento da igreja, de como ocorrerá o arrebatamento da igreja. Então, os mesotribulacionistas, eles tratam sobre o arrebatamento da igreja ocorrendo no período da metade da tribulação, no período quando findar os 3 anos e meio iniciais da tribulação. Então, quem prega assim, crê que a igreja ela vai ser arrancada, arrebatada da terra, quando o anticristo for revelado, quando ele instaurar o seu governo, e quando o seu governo já estiver numa fase de domínio muito grande. A partir daí, quando chegar a fase da grande tribulação, na segunda fase do período tribulacional, na fase mais crítica, a igreja será arrancada anteriormente. Assim que creem os médios. Para os irmãos entenderem, não encontramos muitas pessoas que creem no mesotribulacionismo ou no midi-tribulacionismo. São poucos aqueles que defendem abertamente essa doutrina, mas sim encontramos pessoas que defendam o midi-tribulacionismo e é relevante eu tratar isso com os irmãos. Amém? Segundo ponto, segunda subdivisão. Essa subdivisão trata-se sobre os pós-tribulacionistas. Os pós-tribulacionistas, eles... vamos lá, vamos trabalhar com calma aqui, amém? O pós-tribulacionismo não é uma doutrina recente. O pós-tribulacionismo não é uma hermenêutica recente, melhor assim dizer, é uma linha de pensamento recente. O pós-tribulacionismo é algo que vem tratado em muitos pais da igreja. Eu tenho aqui o nome de alguns, Justino Mártir, Irineu, Lactâncio. São pessoas que trataram o pós-tribulacionismo no período da patrística. Quando a gente fala patrística, a gente fala daquele período inicial da igreja, dos pais da igreja ali, no 1º, 2º, 3º, 4º, até o 5º século, antes de surgir o período escolástico, onde as escolas de teologia, as faculdades de teologia começaram a surgir. Amém? Então, o pré-milenista histórico ou pós-tribulacionista, como conhecemos popularmente, ele fala que a igreja vai passar, sim, pela grande tribulação. E ao final da grande tribulação, eles vão ser arrebatados, juntamente com os mortos, os salvos que estão mortos, e retornarão com Cristo em glória no mesmo tempo, ao mesmo tempo, melhor assim dizendo. Eu assisti alguns vídeos de pessoas que defendem essa doutrina pós-tribulacionismo, e confesso aos irmãos que eu tentei captar o entendimento, porque eu encontrei ainda alguns
alguns desníveis de pensamento em relação aos pós-tribulacionistas. Mas em alguns contextos que eles refutam os pré-tribulacionistas. Eu tenho que passar para os irmãos para depois defender aquilo que acreditamos. Amém? Primeiro, o pós-tribulacionista histórico, o pré-milenista histórico ou pós-tribulacionista, melhor dizendo, eles dizem que os santos que se referem a Apocalipse capítulo 13, versículo 7, são a igreja, onde o anticristo ele vai atuar contra a igreja e a igreja vai ser vencida, certo? Isso é o que nós temos que ver, que eles começam a aplicar quanto a isso. Segundo, eles interpretam o texto de Mateus 24 como se também fosse algo destinado à igreja, algo que a igreja passará. Mateus capítulo 24. Esse é o pós-tribulacionismo. E eles acabam dizendo que nós, pré-tribulacionistas, acabamos crendo e pregando, melhor dizendo, que existam 3 ressurreições. Eu vou falar posteriormente sobre isso, certo? Que eles falam sobre 3 ressurreições e depois eu explico que não é bem assim que nós pregamos. Eles também falam que em momento algum a Bíblia fala de um arrebatamento secreto, de algo que aconteça antes da tribulação. Eles dizem, eles falam claramente, eu já li alguns comentários, por exemplo, dos pós-tribulacionistas, que aquele alarido e voz de arcanjo, que a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 15 em diante, ele fala que aquele alarido reflete-se a algo estrondoso e não a algo secreto. Então, a partir daí, o arrebatamento não pode ser algo secreto, e sim, ele passa a ser algo que será revelado. Então, basicamente isso. Então, o pós-tribulacionista, ele acaba não crendo na doutrina da iminência, que é muito forte para o pré-tribulacionista. O que seria a doutrina da iminência? A doutrina do arrebatamento a qualquer momento. Então, para eles, a sequência lógica para o arrebatamento da igreja seria o aparecimento do anticristo, a implantação no governo do anticristo, o período tribulacional, que esse período tribulacional refletiria-se em um teste para saber quem verdadeiramente é salvo e quem verdadeiramente não é, porque, segundo eles, esse trigo e joio ainda está dentro da igreja, precisa ser trabalhado para poder ser revelado, para a partir daí, aqueles que permanecerem até o fim, como são os textos, serão salvos. Certo? Isso são o que eles creem, meus irmãos, os pós-tribulacionistas. Como eu falei na outra live, na live anterior de sexta-feira passada, está certo ou não, eu não tenho como afirmar. Porque a única pessoa que pode ter a autoridade de afirmar se os amilenistas, pós-milenistas ou mesotribulacionistas e pós-tribulacionistas estão certos é Jesus, porque ele é o dono da palavra, ele é a própria palavra. Então, essa certeza só se dará a partir do momento que acontecer, que o arrebatamento for pós-tribulacional. Amém? Então, vamos lá. Agora, eu vou fazer aqui, basicamente, para os irmãos, uma apologia pré-tribulacionista. O que seria uma apologia pré-tribulacionista, irmão Vitor? Seria uma defesa daquilo que nós acreditamos. Eu estou só abrindo algumas coisas que escrevi aqui, então, só um momento. Vamos lá. Primeiro. Show. Agora, vamos lá. Primeiro. A Bíblia, uma contestação dos pós-tribulacionistas quanto a nós. O que nós cremos, pré-tribulacionistas? Nós cremos que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Amém? Nós cremos assim. Qual base bíblica que nós temos para isso? Acompanhe na sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, eu estou abrindo a minha Bíblia aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. A Bíblia vai tratar o seguinte. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Só abrir a Bíblia aqui. Versículo 10, a Bíblia vai tratar o seguinte.
esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, vamos lá. Primeiro, eu iria tratar aqui sobre aliancismo, neoaliancismo, dispensacionalismo, mas isso não vem ao caso. Isso a gente vai tratar melhor na próxima lição, na próxima sexta-feira, quando a gente tratar sobre dispensacionalismo em relação à teologia, na interpretação hermenêutica dispensacionalista. E a partir daí a gente trata melhor sobre isso. Então vamos tratar aqui. Primeiro, nós vamos entender o seguinte: a associação da palavra ira futura com grande tribulação. Então, nós interpretamos assim. Não é algo inventado da cabeça. Nós interpretamos assim, que a ira futura trata sobre a grande tribulação, com base nos textos aplicados de Daniel. Daniel, ele nos deixa essa revelação de que a ira futura trata sobre a questão da tribulação. E muitos textos da Bíblia refletem, sim, Jesus, a igreja sendo livrada do período da ira futura, certo? Então vamos lá. Voltando ao Antigo Testamento, Daniel capítulo 12, versículo 2. Eu estou lendo aqui, irmãos, os textos com calma, porque eu acredito que quando você fala sobre a Bíblia, você tem que usar a Bíblia, não usar entendimento humano. Daniel capítulo 12, ele trata o seguinte, 12 primeiro. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, e todo aquele que se achar escrito no livro. Daniel capítulo 12, versículo 1, tratando sobre o livramento da ira futura, do tempo de angústia que a Bíblia fala. E sem falar dos textos de 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50, bem como o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 15. Amém? E são textos que tratam, sim, do arrebatamento pré-tribulacional. Agora, vamos lá. Vamos pensar com calma. O pré-tribulacionismo é uma doutrina recente? É uma doutrina atual? Então, vamos lá. Nesse fragmento dessa revista aqui que a CPAD vende, tem um artigo do nosso pastor Silas Daniel, que ele vai falar sobre a visão pré-tribulacionista na história. Ele trata sobre o seguinte, vamos lá. Primeiro, o que o pré-tribulacionista defende? A doutrina da iminência, do arrebatamento iminente e secreto. Isso aconteceu. O irmão está perguntando que livro, na verdade é a revista Obreiro Aprovado, da CPAD. Amém, meus irmãos? Irmão José Valdir. Revista Obreiro Aprovado, da CPAD. Você encontra no site da CPAD ou em qualquer livraria CPAD. Amém? Então vamos lá. Primeiro, o pós-tribulacionismo trata que o pré-tribulacionismo surgiu com o dispensacionalismo. Calma. Espera aí. Isso é verdade? Não. Por quê? Não. Irmão Vitor, então agora você vai ter que provar na história que não existia. Embora nós não tenhamos teólogos da patrística que se definam, falem, se autonomeiem. Qual o número da revista? Ano e número, irmão. É ano 43, número 90 da revista, pastor Dona Infã da Fé. Amém? Então, pessoas que acabam falando sobre que não existam, eu estou achando aqui o artigo, que não existam pessoas que se autodenominassem pré-tribulacionistas no período da patrística, vamos lá. Efraim da Síria, que viveu aqui entre 306 e 373 depois de Cristo, ele traz um artigo sobre o sermão dos últimos tempos, está escrito aqui na revista, página 27, que ele fala o seguinte: porque, portanto, não rejeitamos todo cuidado com ações terrenas e nos preparamos para a reunião do Senhor e Cristo, para que ele possa nos tirar da confusão que domina todo o mundo. Porque todos os santos e eleitos de Deus estarão reunidos antes da tribulação que está por vir, e serão levados para o Senhor, para que não veja a confusão que deve duvidar o mundo por causa dos nossos pecados.
Então, do período patrístico, nós vemos pessoas que defendiam a tese pré-tribulacional. Isso tem que ser tratado e tem que ser visto, tem que ser ensinado. Se os pós-tribulacionistas querem que tratamos algo dentro da história, então vamos tratar a respeito disso. Mas devemos reconhecer, sim, que a doutrina do pré-tribulacionismo ela foi enfatizada a partir da pregação dos irmãos Plymouth no século XIX, enfim, que ficou algo mais, como eu posso dizer, pessoas que se posicionaram a favor do pré-milenismo dispensacionalista, pré-tribulacionismo, certo? Então, o que acredito, voltando à nossa questão da apologia, da apologética do pré-tribulacionismo que nós estamos tentando fazer aqui, uma defesa do pré-tribulacionismo que estamos tentando fazer aqui. Veja, outro detalhe. Nós cremos que a igreja não passará pela tribulação, certo? Nós cremos que a igreja não passará pela tribulação. Isso está fundamentado na Bíblia? Temos fundamentos bíblicos, sim, que tratam que a igreja não passará pela tribulação. Vamos lá. Primeiro, Apocalipse capítulo 19, que vai tratar a respeito da volta de Cristo em glória, ela fala que a noiva, a igreja, estará no céu adornada nas bodas. E nós cremos que as bodas do Cordeiro, ou a bodas do Cordeiro, ocorrerá após o tribunal de Cristo, após o arrebatamento da igreja. Amém? Então, veja, se a igreja estará no céu, recebendo o seu galardão no tribunal de Cristo, participando da boda do Cordeiro, com base no que Apocalipse 19 fala, que João viu a igreja adornada, a noiva adornada no céu, como eu posso afirmar que não haverá, a igreja passará pela tribulação? E outro detalhe, nós temos que entender que o período escatológico de Apocalipse, com exceção das revelações parentéticas que existem no meio, pré-concebido entre Apocalipse 4 e Apocalipse 19, que nós temos ali no texto bíblico, texto escatológico, você não consegue ver menção da igreja nesse período. Nós entendemos, nós lemos a menção relativa à igreja no período anterior, entre Apocalipse 1 a Apocalipse 3, principalmente no final de cada carta à igreja, quando fala quem tem ouvidos outros, que o Espírito diz às igrejas. Então, depois disso, Apocalipse capítulo 4 até Apocalipse capítulo 19, nós não vemos uma menção da igreja, porque a igreja estará no céu e não passará a tribulação. O Eberson também está lembrando aqui que em Apocalipse 3, Deus promete proteger a igreja da tribulação. Apocalipse 3:10, quando ele vai livrar da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Então, eu espero que os irmãos estejam entendendo o que eu estou falando também. Eu me sinto um pouco solitário aqui na live, contudo, eu estou tentando transmitir aos irmãos algo sobre o que a gente acredita. Então, presta atenção nisso aqui que eu estou falando para os irmãos. Aqueles que falam que 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versículos de número 15, a partir do versículo de número 15, ele não trata sobre a grande tribulação, porque, veja, quando a gente vai ver o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, melhor dizendo, anteriormente, nós vemos que a expressão bíblica fala que, esperando a Cristo, que nos livrará da ira futura. Deixa eu ler melhor o texto aqui, falando aqui, ó. Esperar dos céus a seu Filho, que ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livrará da ira futura. Agora vamos lá. Preste atenção. Preste atenção. O texto fala que nos livrará da ira futura e não nos livrará na ira futura. Esse termo da e na, ele traz claramente a distinção da tribulação, ou seja, a questão do abismo que existe entre tribulação e a igreja, que a igreja não passará.
Porque se Cristo, Jesus, nos livrará da ira futura, como eu posso dizer que a igreja passará pela tribulação? Se a igreja passasse pela tribulação, o texto estaria dizendo que Jesus Cristo nos livraria na ira futura. Os irmãos estão entendendo até aí? Veja, os irmãos vão lendo aí os comentários. Se eu desviar aqui, vou acabar perdendo minha linha de pensamento. Everson está colocando outros textos aí que falam da igreja sendo arrebatada, quando Jesus falando que Paulo ensinando que Deus não nos destinou para a ira. Mas, enfim, veja, quando a igreja está relacionada no contexto escatológico, nós vemos que a promessa de Deus é simples. A igreja sempre trazendo um livramento para a igreja. Aí alguém trata, mas isso é uma interpretação nova, surgida do século XIX, que alguém está querendo implantar dentro da igreja. Não. Os pais da igreja defendiam, acreditavam, pregavam a doutrina da iminência. E a doutrina da iminência é o fundamento principal do pré-tribulacionismo. Porque para nós, o arrebatamento é iminente e secreto. Então, essa doutrina da iminência que nós defendemos era defendido na patrística. Nós vemos pais da igreja que defenderam, que pregavam sobre a iminência do arrebatamento. Eles tinham essa visão a respeito da iminência do arrebatamento. E nós temos que lembrar também que eu acredito, eu posso estar enganado, Everson, se você estiver enganado, você comenta, faz um comentário que eu faço a minha retratação. A problemática envolvendo a patrística nos primeiros anos não era escatologia, não era pneumatologia, em si era cristologia, estavam tratando a respeito de Cristo, a problemática era basicamente em torno de Cristo, se Cristo era plenamente homem, plenamente Deus, naquele contexto tratando sobre a divindade de Cristo. Então, é tanto que em muitos concílios o arianismo foi refutado, enfim. Essa é a problemática que envolvia a patrística. Contudo, os pais da igreja criam sim na doutrina do arrebatamento iminente. Certo? Eu vou trazer mais alguns pontos aqui. Estamos com 52 minutos de aula para a gente finalizar essa nossa perspectiva. E também trazer também para os irmãos algumas sugestões de textos que os irmãos podem ler. Amém? Se os irmãos tiverem alguma pergunta para fazer, fique à vontade. Eu estou aqui, eu estou acompanhando, eu estou lendo. E se tiver uma pergunta, eu vou parar para responder a pergunta. Embora eu estou tendo um suporte muito grande, agradeço o nosso irmão Everson, que está com problema técnico na sua internet, nosso irmão Mac, que está trabalhando. Está ouvindo aí? Certo? Aí você está perguntando se eu estou ouvindo ele, eu não estou ouvindo. Estou apenas com imagem preta aqui. Certo? Então, vamos continuar aqui, meus irmãos, para finalizar essa questão da igreja passar ou não pela tribulação. Por fim, pessoas, isso aqui eu tenho que falar, pessoas acabam associando os mártires da tribulação com a igreja. Mártires da tribulação com a igreja. Veja, e daí é que acaba aquela problemática. O pré-tribulacionista trata sobre 3 ressurreições. Não é assim. Como cremos? Vamos lá, como cremos? Nós cremos que a ressurreição, né, as 2 ressurreições na qual a Bíblia fala, ela subdivide-se o seguinte: a primeira ressurreição, ela vai de Cristo, como Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, até os salvos da tribulação, como está escrito em Apocalipse capítulo 20, entre o versículo 4 e 6, certo? Então, existe essa problemática quando eles associam que nós falamos que existem 3 tribulações. Não é bem assim. Então, Cristo é a primícia dos que dormem. A primeira ressurreição começa em Cristo, estende-se até os mártires da tribulação. Só que como vai funcionar essa subdivisão? Como vai ocorrer? Mas aí a gente fala, a igreja vai ser arrebatada, a igreja vai estar no céu, a igreja vai estar recebendo seus galardões, vai estar recebendo a coroa.
as coroas que estão destinadas para as pessoas, coroa de glória, coroa de justiça, coroa de alegria, coroa da vida. Enfim, a igreja estará nas bodas do Cordeiro. Aí fala, mas a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 6 e capítulo 7 que existem os santos que estão debaixo do trono, a alma dos santos que estão debaixo do trono, que estão aguardando a redenção por Cristo. Não é bem assim. Aquilo não fala da igreja. Aí você diz, mas irmão Vitor, como é que vai ter salvo na tribulação se a igreja não estará na terra? Aí eu vou convidar você a assistir a aula 8 dos destaques da live, que nós não vamos falar sobre a salvação na tribulação. Mas o que eu posso adiantar a você é o seguinte: na tribulação, nós teremos pregação do evangelho. O que fala das duas testemunhas, dos 144 mil judeus, do próprio anjo que João viu anunciando o evangelho, enfim, são textos que remontam que existirá sim um anúncio do evangelho. Aí a gente fala, mas a igreja vai ser arrancada, o Espírito Santo vai ser arrancado, alguém pode até dizer, e você está dizendo que vai ser assim? Não, não é bem assim. Nós temos que entender que, embora a situação apóstata do mundo esteja no nível extremamente alto na tribulação, existirá sim pessoas que... Tá, eu vou responder a pergunta do irmão Wellington Freire. Existirá sim pessoas que ouvirão o evangelho que será pregado. E vamos ver atitudes miraculosas dos pregadores do evangelho, dos mensageiros do evangelho. O irmão está falando aqui, o irmão José falando, o Espírito Santo vai se retirar na tribulação, eu vou tratar isso com os irmãos, amém? Calma que eu vou chegar lá. Então, primeiro, responder a pergunta do irmão José Valdir. O Espírito Santo vai ser retirado da tribulação? Irmão, eu não encontrei uma passagem que fala sobre isso. Eu já ouvi pregadores dizendo que quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai ser arrancado junto. Só que eu também não encontro uma base para dizer que o Espírito Santo vai ser arrancado com a igreja. Aqueles que falam assim, eles têm uma interpretação de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que fala aquele que o detém, que fala que é o Espírito e a igreja. Aí eu estou falando, irmão Vitor, eu afirmar que o Espírito Santo vai ser arrancado da tribulação, eu teria que ter um texto claro dizendo que o Espírito Santo vai ser arrancado na tribulação, mas eu não encontro isso, certo? Agora sim, eu sei que a atuação do Espírito Santo na tribulação, ela pode ser de uma maneira mais limitada. Por que limitada? Porque a apostasia do mundo vai ser grande. E a gente sabe que o Espírito Santo, ele é um ser da Trindade que é ordeiro, ele não vai chegar a invadir para tentar atuar, não, ele vai querer que alguém abra o seu coração. E se o Espírito Santo vai ser arrancado da tribulação, quem é que vai estar com as duas testemunhas na pregação do Evangelho, transmitindo a palavra? Isso é uma linha de visão que eu tenho, uma ponta de pensamento que eu tenho, que, lógico, se a gente vai afirmar que o Espírito Santo vai ser arrancado, eu tenho que trazer um texto de que o Espírito Santo vai ser arrancado. Eu não posso dizer isso. Amém? E se eu afirmo que tem salvação na tribulação, lógico que a salvação ela vem pela atuação do Espírito Santo na vida da pessoa. Entendeu? A atuação do Espírito Santo, ela tem essa associação. Por isso que a Bíblia fala que o Espírito Santo vai vir converter o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Ou trazer o homem, pecado, justiça e juízo, trazer a revelação ao homem. Amém? Então, vamos deixar bem claro. Eu não estou falando que o Espírito Santo vai ser arrancado na tribulação. Para eu falar isso, eu tenho que ter um texto claro, e eu não tenho um texto claro quanto a isso, certo? Outro ponto aqui, falando sobre os mártires, para poder responder a pergunta do irmão Wellington Freire, que fez sobre Israel. Veja, os mártires que tratam, falam sobre os santos que vão ser salvos na tribulação, os salvos da grande tribulação, os mártires da grande tribulação. Quando você vê a tratativa, deixa eu abrir a Bíblia aqui, Apocalipse capítulo 7, os irmãos estão acompanhando na sua casa, só para a gente finalizar essa live aqui, que já estamos chegando a 1h e eu não quero tomar mais tempo dos irmãos. Apocalipse capítulo 7, nós vamos ver o seguinte, versículo 9. Depois dessas coisas olhei, eis que uma multidão a qual ninguém podia contar, com todas as nações, tribos, povos, línguas que estavam diante do trono do Cordeiro e perante o Cordeiro,
trajando vestes granjas e com palmas da sua mão, e clamava com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao nosso Cordeiro. Certo? Então, a gente vê um povo sendo tratado em Apocalipse 7, do 9 ao 10. E depois, a partir do Apocalipse 13, o ancião vai tratando, falando: e estes vestidos de vestimenta, de onde, quem são, de onde vieram? E ele também falando que são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes branqueadas no sangue do Cordeiro. Lendo Ciro Sanches Cibordi, teólogo pentecostal brasileiro, ele trata o seguinte, que a associação dos 24 anciões, os 24 anciãos que estão no céu, que existe a interpretação que eles representam as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos da nova aliança, eles, a partir dali, trazem essa afirmação de que os santos não podem ser, os santos da tribulação não podem ser tratados, os mártires da tribulação não podem ser tratados como a igreja, certo? Eu não vou fazer essa aplicação aqui. Essa aplicação precisa ser mais trabalhada. Eu não quero fazer assim, que eu não quero deixar fio solto para uma má interpretação daquilo que eu falo, certo? O que eu posso afirmar é o seguinte: se a Bíblia fala que vai ter mártir na tribulação e que Jesus prometeu que livrará a igreja da ira futura, livrar da ira futura, então, consequentemente, esses que morrem na tribulação não podem ser associados com a igreja, porque esses são aqueles que ouviram a mensagem do evangelho, creram, aceitaram Jesus e se converteram na tribulação. Amém? Então, quando a promessa é para livrar da ira futura, então eu não posso fazer uma associação dos mártires de Apocalipse 6 e 7 com a igreja. Amém, meus irmãos? Então, vamos entender isso aí. Aí, a pergunta do irmão Wellington Freire, que existe um pastor que mora nos Estados Unidos, que fala que a grande tribulação é só para Israel. Só para Israel. Preste atenção no que eu vou dizer. Nós, dispensacionalistas, aqui eu vou começar a finalizar a minha live, a nossa live do EBD em Foco. Nós, dispensacionalistas, nós cremos que existe uma promessa para Israel e uma promessa para a igreja. Vamos tratar isso na próxima live. Então, dentro dessa perspectiva de promessa de Israel e igreja, nós cremos sim que existe uma tratativa para Israel. Contudo, a tribulação, a hora da tribulação, a Bíblia diz que há de vir sobre todo o mundo. Todo o mundo. Não só sobre Israel. Lógico, sim, que haverão investidas maiores e mais pesadas para Israel, sobre a eliminação de Israel. Nós vamos ver, sim, tratativas pesadas, porque não só Israel padecerá com as catástrofes naturais que ocorrerão com a abertura dos selos, das taças e do ressoar das trombetas, bem como Israel sofrerá com a perseguição do anticristo, que estará muito grande sobre ele, sobre aquele povo. A Bíblia fala que o sofrimento de Israel vai ser grande, mas também a Bíblia fala que o sofrimento do mundo vai ser grande. Se você ver, tem um texto, eu posso depois postar aqui nos comentários com os irmãos, que em Apocalipse fala que os poderosos do mundo, eles procuraram os montes para se esconderem, dizendo: caiam sobre nós e nos livre da ira daquele que está sentado sobre o trono. Então, a partir daí você entende que a tribulação não será apenas para Israel, e sim, a tribulação será para todo o mundo. Amém? Então, o Almel que está acrescentando aqui, que o texto que alguns defendem que o Espírito Santo sai da terra é 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7. Mas o texto não é claro. É isso que eu estou falando. Deus abençoe aí, irmão Melk, pelo apoio. Então, veja, a partir desse texto de Apocalipse que eu acabei de tratar para os irmãos, enquanto isso eu vou até trabalhar aqui, e vou ver se eu acho o texto antes de finalizar a live, que fala que nos livre da ira daqueles que está sentado sobre o trono. Você vai analisar aqui o seguinte, que a tribulação cai sobre todo mundo. Eu vou trazer uns textos aqui, irmão, só para fundamentar o que eu falei, que a tribulação não é só para Israel, amém? Apocalipse capítulo 8, versículo 13, vai falar o seguinte, na sua parte B. Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar.
Então, ele não fala ai dos que habitam em Israel, ai dos que habitam sobre a terra. Apocalipse capítulo 9, versículo 20 fala: e os outros homens que não foram mortos pelas pragas, as pragas da quinta trombeta, que tá as trombetas que foram tocadas, e vai tratando no final, o versículo 21, ele diz: e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitarias, nem das suas prostituições, nem das suas ladroices. Isso vai trazendo, são versículos que vão aplicando sobre que a ira da tentação não vai cair sobre Israel, e sim vai cair sobre todo mundo. Lembrando que a apostasia vai ser tão grande que, a partir do momento que o julgamento cai sobre a terra, o homem, de vez de se retroagir, ele vai blasfemar cada vez mais. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, que Deus abençoe. Se os irmãos não gostaram de alguma coisa, algum ponto ficou um fio solto, lembrando mais uma vez, eu não afirmei que o Espírito Santo vai sair da terra. Lembrando mais uma vez que eu afirmei sim que a igreja não passará pela tribulação, trouxe os textos bíblicos. Lembrando mais uma vez que eu não estou aqui para apontar a linha escatológica de ninguém, porque a linha escatológica não reflete na salvação de ninguém. Aí eu queria até levantar algo aqui, dizendo: mas, irmão Vitor, o pós-tribulacionista, se Jesus voltar no for arrebatado, ele não vai ser arrebatado porque é prós, que é pós-tribulacionista? Irmão, eu seria um louco se eu estivesse falando isso, certo? Porque a Bíblia deixa claro que aqueles que estão escritos no livro da vida não passarão pela tribulação, certo? No período pré-tribulacional, quando for arrebatado. Quando fala da igreja, consequentemente, são aqueles que estão escritos no livro da vida. Então, se o pós-tribulacionista está escrito no livro da vida, ele não vai ser arrebatado porque é pós, se o arrebatamento for antes. Se eu estiver falando que não, eu vou estar sendo uma pessoa totalmente irresponsável aqui. E outra coisa dizendo, mas aí continuam afirmando: a salvação não depende do seu pensamento escatológico. A salvação só depende da sua santidade com Deus e da sua vida, da sua conduta ilibada como cristão, da sua vida ilibada como cristão. Então, continue procurando, buscando a Deus, continue firme em oração. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 4 e 5, acho que trata sobre isso, da santificação. Amém? Eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos, pedir perdão pelos problemas técnicos que tivemos, certo? Semana que vem nós vamos nos encontrar. E lembrando, meus irmãos, vou pedir para o Eberson postar o link aí, para aqueles que desejarem, vai estar aqui, vai estar na descrição do vídeo, que vai ficar salvo para a internet. Amém? O link do nosso livro, já está disponível o nosso livro, que vai estar um suporte para a nossa revista. O nosso livro não é um conteúdo condensado sobre escatologia, não. O nosso livro é um livro de suporte para a revista, que pode também trabalhar com você em todas as igrejas. Amém? O irmão está falando sobre as duas casas de Israel. Não entendi essa pergunta do irmão Vitor Memes aí. Não entendi. Certo? Meu irmão, se você tiver alguma dúvida, entre no site ebdemfoco.com.br. Lá tem o WhatsApp, você fala com o irmão Eberson, ele vai inserir você num grupo que está relacionado sobre os debates da revista. Amém? Então, os conteúdos da revista, o Eberson botou o WhatsApp aí, você entra lá, pede para ser inserido no grupo, e no grupo você vai fazendo as perguntas, que nós vamos continuar respondendo a pergunta. O irmão Vitor Memes aqui está perguntando sobre as duas casas de Israel. Eu não entendi bem a pergunta, irmão, sobre duas casas de Israel. Não entendi muito bem essa pergunta. Então, se o irmão quiser procurar depois a gente no privado, entre nesse número aí do telefone que a gente vai responder aos irmãos, amém? Meu irmão, Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus. Essa live vai ficar salva e você pode analisar depois. O irmão Valdir está perguntando como consegue uma camisa do EBD em foco. Você entra em contato no WhatsApp, irmão Valdir. Esse é o WhatsApp, DDD 94 98409 2869. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.